Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de Língua Portuguesa, e a gente vai dar uma olhadinha no que veremos na aula de hoje. Aula 21, revisão e avaliação. Então temos um conteúdo bastante interessante para a gente dar uma olhadinha. Vamos à nossa aula. Como vocês bem sabem, quando a gente estuda morfologia, a gente descobre que nós temos 10 classes de palavras na língua portuguesa. Essas classes de palavras possuem funções, características diversas umas das outras. E a gente vai ver justamente uma dessas classes de palavras, que dê uma olhadinha aqui comigo, essas bem aqui, são os advérbios. O que essas palavras têm em comum? Elas são advérbios, elas são modificadores. E a gente vai ver o que os advérbios modificam. Antes, dê uma olhadinha se elas parecem, de fato, palavras que têm alguma coisa em comum. Continuamente, bastante, tarde, ali, mais, certamente, não, bem, muito, agora, menos, breve, pouco, sim, cá, já, lá, jamais, cedo, corriqueiramente, nunca, amanhã, demasiadamente. A gente pode encontrar alguma relação entre algumas dessas palavras. Então, se eu penso em hoje, cedo, breve, eu penso em tempo. Mas se eu ouço certamente, corriqueiramente, eu já penso em uma outra situação. Mas todas elas pertencem à mesma classe de palavras, que é a classe de palavras dos advérbios. Então, vamos falar sobre os advérbios. Dê uma olhadinha aqui comigo, o que são os advérbios. Os advérbios, dentro dos textos, têm a função de modificar. Então, quando eu falo sobre ser um modificador, a gente entender que ele vai adicionar ou mesmo modificar o sentido de verbos, adjetivos e outros advérbios. A gente tem 10 classes de palavras, correto? Então, se eu tenho 10 classes de palavras e o advérbio é uma delas, ele pode ter uma relação com as outras classes de palavras. No caso dos advérbios, eles têm relação tanto com os verbos quanto com os adjetivos ou com os próprios advérbios, porque eles são modificadores. Eu vou adicionar ou eu vou modificar sentidos dessas outras classes de palavras utilizando os meus advérbios. Essa é a primeira informação que nós temos que ter. Aquelas palavras que vimos nas nuvens, na nuvem, elas são advérbios, elas têm essa relação, elas são modificadores. E elas apresentam características diversas também. Mesmo sendo advérbios, elas representam situações diferentes em determinados contextos. Então, dê uma olhadinha aqui comigo, que são classificados, os advérbios, conforme a circunstância que expressam. Então, se eu tenho advérbios que expressam a circunstância de tempo, eu também posso ter advérbios que representam a circunstância de lugar, assim como a intensidade, negação, a gente vai ver algumas dessas classificações. Então, eles podem ser tempo, modo, lugar, intensidade, negação, afirmação ou dúvida. Então, essa é a segunda informação que nós temos sobre advérbios. Eles são modificadores, modificam lá outras classes de palavras como verbos, adjetivos ou a si próprios, e eles também expressam uma circunstância, pode ser de tempo, de modo, de lugar, de intensidade ou de negação. O importante no estudo dos advérbios é conseguir identificá-los em sentenças, em frases, e também encontrar as circunstâncias que eles expressam, tentar entender um pouquinho. Isso depende muito do contexto, como a gente vai ver em algumas das frases e orações que nós trouxemos. Confira aí comigo, então, que é importante entender que esses advérbios modificam outras palavras. Então, eu tenho aqui a ideia de modificar, transformar, né? Outras palavras, e essa classificação serve para entender de que forma eles modificam. Então, se eu entendo a classificação de um determinado advérbio, eu vou entender essa circunstância e como ele está modificando aquela palavra ou a oração de forma geral, os verbos. Quais sentidos vão ser adicionados vai depender também dessa classificação. A gente trouxe aqui alguns exemplos desses textos em que os advérbios foram empregados. Quando eu penso num advérbio de modo, eu tenho que pensar na circunstância de modo. Então, se eu digo, ele correu rapidamente para pegar o ônibus.
O meu advérbio, estão aqui em vermelho para facilitar, muitos deles terminam com mente, mas nem todos, alguns, e de modo e nem sempre de modo. A língua portuguesa é cheia de regras e de exceções. Aqui em correu, que é a minha ação, eu tenho o meu verbo. O verbo que vai ser modificado pelo meu advérbio. Então ele correu para pegar um ônibus e a minha informação. Só que eu não quero só dizer que ele correu, eu quero adicionar uma informação. No caso, uma informação que altera o modo ou acrescenta o modo como foi corrido. No caso aqui é rapidamente. Quando eu falo da minha circunstância de tempo, e portanto um advérbio de tempo, eu tenho uma outra informação. Chegarei amanhã para a reunião. Então eu tenho novamente aqui o meu verbo em chegarei. Só que esse chegarei vai ser enfatizado, o verbo já está no futuro, né? Eu chegarei. Só que o futuro pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser daqui a um mês, pode ser em qualquer momento. Então esse advérbio ele não é só decorativo, ele acrescenta uma informação importante. Chegarei amanhã para a reunião, expressando a minha circunstância de tempo. O advérbio de lugar, eles estão esperando. Eu tenho aqui uma locução verbal, estão esperando, com dois verbos um ao lado do outro, sendo modificados por aqui. Aqui expressa o quê? Lugar. Então eu tenho meu advérbio de lugar. E meu advérbio de intensidade, ela está muito feliz com a notícia. Intensidade porque ela não está, no caso aqui eu estou alterando o meu adjetivo, não mais um verbo. Isso aqui é bastante importante para a gente entender que o meu advérbio vai modificar também um adjetivo. Ela não está só feliz, ela está muito feliz. Então essa felicidade está sendo medida nessa ideia de intensidade. Negação, eu nunca vi um filme tão emocionante. Percebam como esse nunca altera completamente o sentido do meu verbo. Caso contrário, seria uma afirmativa. Eu vi um filme tão emocionante. Eu nunca vi um filme tão emocionante. Advérbio de afirmação, certamente iremos ao evento no sábado, que dá uma ideia de ressaltar alguma coisa. E meu advérbio de dúvida, talvez ele aceite a proposta. Então é interessante que a gente pense que esses advérbios são esses modificadores e tem essas circunstâncias. E aqui a gente tem algumas observações adicionais sobre o advérbio. A primeira deles, a gente já sabe que o advérbio modifica o verbo, então ele pode dar vários outros significados dependendo do que eu escolho. Ana Luísa dorme. Essa é a minha informação. Só que eu posso dizer Ana Luísa dorme pouco, respondendo a pergunta quanto. E aqui eu alterei o sentido desse verbo. Modifiquei de alguma forma. Ela não só dorme, ela dorme pouco. Ana Luísa dorme de barriga para baixo. Aqui a gente tem uma locução adverbial, um grupo de palavras, locução adverbial é isso, um grupo de palavras que representam um advérbio, como de barriga para baixo, que é aquela posição, né? Ana Luísa dorme na rede, mais uma locução aqui, mais duas palavras que representam esse advérbio. Onde? Então, quanto, como, onde, cada um desses termos, dessas formas, vai alterar o meu verbo de forma diferente e vai representar ter uma circunstância diversa. O advérbio também modifica a ele mesmo. Isso é bastante interessante, porque eu tenho um advérbio. Eu posso colocar um advérbio ao lado desse advérbio que vai também modificar. Ultimamente está chovendo muito pouco no Amazonas. Percebam que se eu coloco só o muito, eu tenho. Ultimamente está chovendo muito no Amazonas, como se fossem chuvas intensas. Só que se eu acrescento um outro advérbio para modificá-lo, muito pouco, que eu quero realçar o quão pouco é essa chuva. Ultimamente está chovendo muito pouco no Amazonas, que aí dá uma ideia contrária. O professor chegou cedo demais. Não é só cedo, eu tenho um modificador do meu próprio advérbio que vai representar uma outra coisa. E o advérbio também modifica a frase inteira. Educadamente, o motorista respondeu à pergunta do passageiro. O modo que ele respondeu educadamente. Os advérbios de modo, geralmente, mas não sempre,
virão com esse mente. Eu transformo geralmente palavras quando eu coloco mente. Então, geralmente, transformei num advérbio, né? Então, ele modifica essa frase inteira. Viajamos para vários cantos do país esporadicamente. Ou seja, essa viagem só é feita de vez em quando, não é sempre. Perfeito? Vendo aqui de forma mais detalhada cada um desses tipos de advérbio, começar pelo advérbio de modo, que vai indicar a maneira como uma ação é realizada. Quando eu pensar em modo, a maneira como ela vai ser. Falei para vocês que boa parte desses advérbios de modo já consegue identificar aqui. Ela resolveu o problema facilmente. Qual é o meu advérbio? Facilmente. Ela resolveu o problema de qualquer forma? Não. Resolveu facilmente. Foi o modo como foi resolvido o problema. Facilmente. Também poderia ser dificilmente. E vejam como o advérbio faz toda a diferença no sentido que eu tenho naquela oração. Ele falou calmamente durante a reunião. Consegue identificar o advérbio? Calmamente. Ele falou de qualquer forma? Não. Ele falou calmamente. Mais uma vez, modificando o sentido do meu verbo ou acrescentando um significado e representando a circunstância de modo. Então, olhei aqui esse mente, já suspeito que possa ser de modo, mas eu preciso ver se de fato é a maneira como algo está sendo feito, tá? Advérbio de tempo, bem fácil, porque indica o momento ou a duração da ação, quando vai ser, essa pergunta, quando? Já me dá uma ideia de que pode fazer parte do tempo. Então, eu tenho ali, estudaremos para o exame hoje. Qual palavra você observa aqui que representa tempo? Exatamente, hoje. Esse hoje representa tempo e responde a pergunta, quando estudaremos para o exame? Então, estudaremos hoje. Modifiquei aqui o sentido da minha oração a partir do meu advérbio, indicando uma circunstância de tempo. Ele chegou cedo ao trabalho. Qual é aqui a palavra que representa tempo? Cedo. Por isso, o meu advérbio. Então, ele chegou cedo ao trabalho. Ele não chegou a qualquer momento. Ele chegou cedo. Mais uma vez, respondendo a pergunta, quando? Chegou cedo, dando essa ideia de tempo ao meu advérbio. E o de lugar vai indicar o local onde a ação ocorre. E esse local pode ser também representado por algumas, no caso de orações, quando a gente pensa em adjuntos adverbiais, por nomes de locais. Aí cumpre a função de um advérbio. Mas vamos por partes. Aqui a gente precisa entender que o local vai ser representado por alguma palavrinha, que podem ser esses advérbios aqui, como encontramos nossos amigos lá. Eu encontrei em qualquer lugar? Não, encontrei onde então? Lá. Esse lá modifica o sentido da minha oração, do meu verbo. Encontramos nossos amigos, não em qualquer lugar, mas lá. A chave estava aqui o tempo todo. Qual seria a palavra que representa lugar? Aqui. Então, a chave estava em qualquer lugar? Não, ela estava aqui, indicando também a minha circunstância de lugar. Meu advérbio de intensidade indica o grau ou a intensidade da ação, estado ou da qualidade. Então, eu tenho aqui, ela está extremamente cansada. Olha um caso em que o mente, ele não é modo. Porque eu não estou pensando no modo que ela está cansada, eu estou pensando na intensidade. Qual o grau de intensidade que ela está cansada? Extremamente. Modificando o sentido, não mais do verbo, mas do meu adjetivo, que é a característica, cansada. O filme foi muito interessante. Ele foi só interessante? Não, ele foi muito interessante. O meu muito vai ser o meu advérbio. Vou colocar aqui o ADV. Então, nesse caso, eu estou falando sobre grau, né? O grau ou intensidade de alguma coisa que o meu advérbio vai estar aplicando, no caso aqui, aos meus adjetivos. Esses advérbios de intensidade, é muito comum que eles estejam ao lado de adjetivos de características para aumentar aquela característica. Ou diminuir, né? Advérbio de negação, então, vai indicar a negação da ação. E é bastante interessante porque ele altera
completamente o sentido de uma oração, né? Ele não gosta de futebol. O que é que está negando aqui? O não. E esse não dá uma ideia contrária. Ele gosta de futebol, só que quando eu coloco o meu advérbio, ele não gosta de futebol, invertendo o sentido dessa sentença. Jamais faria isso novamente. Percebam aqui o meu jamais, alterando completamente o sentido da minha sentença, no caso, invertendo o sentido dela. Bastante interessante, que o de negação representa bastante como um advérbio pode simplesmente mudar uma oração por completo. O meu advérbio de afirmação, então, indica a certeza ou confirmação da ação. A ideia aqui nesse advérbio de afirmação, e eu vou ter que usar advérbios que usam esse sentido, é que ele reafirma, né? Então, ele não está modificando o sentido, mas ele está reafirmando, dando ênfase àquilo que está sendo dito. Então, eu tenho aqui, eu aceito o convite. Tudo isso já tem a ideia de afirmação, né? Só que eu coloco aqui o meu advérbio, no caso, o sim, que é para dar o ênfase. Sim, eu aceito o convite. Claro que vamos ajudar. Então, vamos ajudar. Claro que vamos ajudar. Então, um advérbio que dá ênfase no sentido dessa oração. Claro que vamos ajudar. E o advérbio de dúvida vai indicar a incerteza ou a dúvida sobre a ação. Então, eu tenho aí os exemplos. Talvez ele venha à festa. Esse talvez está aplicando esse sentido de dúvida à minha sentença. Talvez ele venha. Não sei se sim ou se não. Possivelmente, olha só mais uma vez o mente que não está no sentido de advérbio de modo. Ele está aqui no de dúvida, né? Possivelmente viajaremos no próximo mês. E aí você tem que buscar pelo sentido para conseguir essa identificação, perfeito? Bora dar uma olhadinha na prática com a Canção do Exílio, do nosso poeta Gonçalves Dias, de como os advérbios podem ser utilizados. Então, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam em qualquer lugar, né? Não gorjeiam como lá. Então, aqui eu tenho oposição, aqui e lá. E o não também, né? Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Então, quer dizer que tem mais do que lá. Então, se é um poema sobre estar num local e achar que o outro é melhor, eu vou ter sempre essa oposição. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, e aqui eu estou pensando em tempo, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. É bastante interessante como lida com essa oposição, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Então, o poeta usa esses termos para fazer oposição entre o lugar em que ele estava e a terra natal dele, da qual ele sentia saudade. Aqui nós temos uma propaganda de como pode ser utilizado, né? Nós temos o nosso advérbio bastante destacado na propaganda, com esse não imenso. Também tem o não do mosquito, não, o advérbio de negação, para trazer essa ideia de se opor ao mosquito da dengue. Uma propaganda governamental, pode ser de conscientização. É verdade que há empresas que cobram baratas, mas será que isso é realmente o que você quer? Mais baratas? Brincou com o sentido de barata, né? como advérbio, que é um modo mais barato ou menos barato, né? Com o sentido literal de barata, que é o inseto, brincando um pouquinho com essas imagens e com esse jogo de palavras para vender ou para chamar essas pessoas que vão desinfetar, que vão tirar esses insetos de lá, perfeito? Como não há mais nada a ser explicado, a gente vai encerrando por aqui. Agradeço a presença de todos vocês, nos vemos em breve e até a próxima.